Hoje vou-vos falar sobre a hipocrisia do valor da vida, relativamente às situações em que abordamos o aborto, ou seja, a interrupção voluntária da gravidez, IVGs. E vou utilizar como exemplo esta publicação, vejam, da congressista norte-americana Pramila Jayapal, leiam, onde ela refere que uma mulher grávida sob custódia do ICE, que é o Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas e Fronteiras dos Estados Unidos, o nosso AIMA, antigo CEF, ela perdeu o bebê por negligência médica, sendo mal alimentada e forçada a dormir no chão. Ora, é evidente, a ser verdade, que isto é absolutamente repugnante e todos nós devemos ficar indignados. Não há dúvidas em relação a isso. Nenhum ser humano, e em especial uma mulher grávida, pode ser tratado com esta crueldade. A responsabilidade é grave e exige investigação e tomada das consequências a quem cometeu este crime. A ser verdade. A dignidade humana não tem fronteiras e, portanto, estes assuntos devem ser transversais. Agora, há algo que também deve ser dito com clareza. É curioso, para não dizer muito hipócrita, que seja precisamente esta congressista norte-americana, a Pramila Jayapal, a indignar-se por um bebê ter morrido. É que esta é a mesma congressista que não só publicamente defende o aborto como um direito absoluto da mulher, ou seja, que o tal bebê não tem direitos, e que chegou a partilhar a sua própria história em que fez um aborto para justificar esta defesa e que, na sua visão, para além do aborto ser uma escolha pessoal, o embrião apenas é um conjunto de células. Ou seja, eu pergunto, afinal, em que é que ficamos? Quando a morte de um bebê resulta da ação ou da omissão de um opositor político, falamos de bebê, aí já é um bebê. Mas quando é uma decisão de um direito absoluto, tomado livremente, o que morre já não é um bebê, é um direito. É um direito que a mulher tem a decidir sobre aquele conjunto de células ou bebê, dependendo das circunstâncias que mais forem favoráveis para quem está a falar. Ou seja, este caso deve servir sim para indignar sobre o que aconteceu, mas também para refletir. Refletir sobre o valor da vida e o discurso que tem sido promovido por muitos, em nome de um tal direito de escolha da mulher, esquecendo-se que do outro lado está um bebê, está um ser humano. E está uma vida que objetivamente é interrompida. Em Portugal, infelizmente, também temos muitas Pramilas. São vozes que se erguem indignadas, mas só quando lhes convém. Tal como a senhora Pramila. Mas depois são as primeiras a desvalorizar a maternidade, a família e a promover o aborto como se fosse um simples método contraceptivo. Isto indigna-me profundamente e também deveria indignar-vos a vocês todos, porque a morte de um bebê, seja em qualquer contexto, é trágica. E se todos concordamos que o que aconteceu com esta mulher, a ser verdade, que estava sob custódia nos Estados Unidos, foi um crime, então talvez seja a hora de pararmos de fingir que o aborto é apenas uma escolha sem consequências. Porque não pode ser crime numa situação e um mero apagamento de células noutra. Ou seja, o aborto não pode continuar a ser tratado como um capricho e nem como uma solução fácil. É sempre a interrupção de uma vida. Isso temos que concordar sempre. E se há indignação quando um bebê morre num centro de detenção, então também não podemos fechar os olhos quando isso acontece dentro de uma clínica. Uma morte é uma morte. E um bebê é um bebê. Tenha uma semana, tenha 10, tenha 20, 40 semanas dentro da barriga da mãe. A coerência exige que defendamos a vida sempre. Não apenas quando serve para atacar os nossos adversários políticos. Posto isto, a título pessoal, eu quero-vos dizer que eu defendo que deve ser permitido realizar IVGs, o chamado aborto, no SNS, nos casos que já estavam previstos na lei anterior, no Código Penal, antes do referendo sobre o aborto. Nomeadamente,
naquelas situações em que o aborto é um único meio de remover perigo de morte ou grave e irreversível lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida. Se mostrar indicada para evitar perigo de morte ou de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física ou psíquica da mulher grávida. E depois, naqueles casos também de violação, ou, se houver seguros motivos, para prever que o bebê virá a sofrer de forma incurável doença grave ou malformação congénita. Ora, nós não podemos continuar a pensar que estamos em 1930 ou 1970, em que os métodos contraceptivos eram antiquados, os homens tinham vergonha de ir comprar preservativos e que também só existiam nas farmácias, ou se calhar em contrabando. Hoje em dia, uma pessoa pode ir ao supermercado, já não tem que esconder o preservativo no meio das compras, porque essa situação de vergonha e embaraço já foi ultrapassada há décadas. Temos a pílula do dia seguinte e, se tivéssemos governos que pensassem mais nas pessoas em vez de politiquices, tínhamos uma boa educação sexual em vez de uma doutrinação daquele lobby das letrinhas que querem impor determinadas situações às nossas crianças, que querem acabar com a família, que querem reduzir os nascimentos em Portugal. Se preocupassem realmente mais com a saúde das pessoas, havia uma boa educação sexual. Isso é a base de tudo, até para prevenir doenças, combater a pedofilia, porque exatamente as crianças têm que ser avisadas dos perigos que também existem quando não estão sob a supervisão de adultos que as defendam. E, portanto, o mundo alterou-se. E, portanto, deveria haver um novo referendo sobre o aborto para que, quando for a opção da mulher e do homem, quando somos trazidos à colação e é perguntado qual é a nossa opinião, quando é por opção da mulher e do homem, o aborto deveria ser pago no SNS. Não podemos continuar a ter abortos no SNS, interrupções voluntárias de gravidez, onde tem que estar vários profissionais de saúde a perder tempo com opções das pessoas. Hoje em dia só engravida quem quer. Não venham com aquelas tretas de que, coitadinhas, as pessoas não sabiam. Não, as pessoas têm toda a informação. Hoje em dia toda a gente tem telemóvel. Aliás, quem tem menos posses normalmente até tem telemóveis melhores. Toda a gente tem acesso à internet. Nas escolas, supostamente deveria ser dada também essa formação. Como eu já referi, é mal dado na maioria das escolas porque tem uma doutrinação marxista, mas isto tem que parar. E tem que parar a ser usado o aborto como método conceptivo. E, portanto, eu não sou hipócrita, defendo que, efetivamente, é sempre um bebê desde o primeiro dia em que está concebido, mas defendo que, em casos de violação, naqueles casos que eu referi antes, malformação do feto, perigo para a saúde e vida da mãe, aqueles casos que já estavam previstos na lei, a mulher deve ser permitida a fazer um aborto no SNS. No caso que é só mera opção, meus amigos, nós temos que começar a responsabilizar esta nova geração das consequências dos seus atos. E, portanto, não tem que ser eu, nem quem trabalha arduamente todos os dias para colocar comida na mesa da sua casa, a pagar as opções de quem quer fazer um aborto. Queres fazer um aborto? Pagas. É o mínimo. É o mínimo. E, portanto, pensem nisto, porque não podem defender que é um bebê num caso e que é um mero conjunto de células nos outros casos. A vida é muito mais do que isto. E, portanto, deixo-vos aqui esta mensagem para refletirem e pensarem que a questão do aborto
ainda não está ultrapassada e merece uma discussão, nova discussão na sociedade.